Olá, povo. Boa noite. Vai entrando aí, vai entrando na live de hoje. O conteúdo de hoje é sobre literatura, quinhentismo. Vamos, todo mundo entrando na live aí. Vem, todo mundo, vem. Vou colocar logo o tema aqui da aula. Pronto, quinhentismo. Fixar o comentário. Oliveira dos Anjos acabou de entrar aqui na live. Aguardar mais pessoas entrarem na live para que eu possa iniciar o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo de hoje é muito legal. Vocês vão gostar muito mesmo. Jorge acabou de entrar na live. Vou dar início ao conteúdo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre quinhentismo. Isso, quinhentismo. Lembra o que, assim? Lembra descobrimento do Brasil? Sim. Catequização dos índios? Sim. Expansão da Igreja Católica? Sim. Identificação do pau-brasil, exploração da região? Também. Também lembra isso. E, fazendo um resumo antes de irmos para a telinha do computador, eu queria deixar algumas informações importantes. O quinhentismo, ele foi possível graças ao nosso colega Martim Lutero. Né? Lutero foi aquele padre que proporcionou o movimento protestante. Né? Aquele padre que foi contra as ideologias e dogmas da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica, naquela época, né, tinha adeptos, né, e também tinha algumas rituais, algumas culturas, assim, né, um pouco, né, equivocadas, que eu não quero abordar muito aqui no vídeo. Mas, sim, devido ao movimento de Lutero, foi necessário conquistar novos fiéis. Então, a partir disso, surgiram as grandes navegações, né, para catequização dos povos, para que eles conhecessem a igreja, a religião católica, o catolicismo. Então, Pero Vaz de Caminha, navegando, né, nos altos mares ali, crendo que iria encontrar as Índias, chegou aqui no Brasil, que na época não era Brasil, era terra de Veracruz, e não era habitado pelos povos da atualidade, sim por tribos indígenas. Tribos com costumes e hábitos diferentes. Né? Chegaram em um momento de muita chuva, um tempo bastante ensolarado. E, ao descerem lá da embarcação, eles viram as pessoas que habitavam aquela região. Eram pessoas totalmente nuas, sem roupas, com várias ferramentas nas mãos, ferramentas que eles não conheciam, nunca tinham visto, né? Então, indagaram, quem são esses daí? Vai ser muito trabalhoso ter que catequizar esse povo e fazer, né, empregar, inserir a cultura de Portugal, a cultura europeia nesse povo aí. Vai ser bem complicado. Para que vocês possam compreender melhorzinho, eu fiz uma mistura. Eu vou fazer uma mistura aqui agora de imagem, linguagem verbal, linguagem não verbal e o áudio, que vai ser a minha voz. Eu vou colocar conteúdo que eu produzi, um slide que eu produzi aqui agora, falando sobre o quinhentismo. Coloquei imagem, texto, tá bem interessante. Tem dicas de filmes, eu vou falar um pouco sobre esses filmes também, tá? Então vamos para a telinha do notebook. Temos ali o quinhentismo, né, amores? Quinhentismo.
Tem essa figura aqui, que mostra a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá vendo? E eu boto aqui ao lado o seguinte: quietismo, literatura de informação e literatura jesuítica. Literatura da informação, Pero Vaz de Caminha foi o grande representante. Durante essa literatura de informação, ele caracterizou a região encontrada, os povos que habitavam essa região, né, a fauna e a flora, foram tudo relatados por Pero Vaz de Caminha. Literatura jesuítica. Temos aqui o padre José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega e Pero de Magalhães. Quietismo no Brasil. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios. A literatura de informação ela foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Os jesuítas, responsáveis por catequizarem os índios, criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quietismo, a literatura de catequese. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminhas, Pero Magalhães Gândavo, Pedro Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Características do quietismo tem crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, conquista material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos. Manifestações literárias, né? Literatura de informação. Ela é representada em especial pela Carta de Pero Vaz de Caminha, documento em forma de diário. Ele relatava o acervo material, a paisagem e o povo. Alguns índios que dominavam o Brasil na época do descobrimento eram pontiaguaras, tupinambás, tabajaras, tupiniquins, caetés e tamoios. A primeira grande dificuldade foi a língua, pois eles não conseguiam conversar porque os navegantes falavam português e os índios falavam tupi-guarani. Eles também se estranharam muito, pois os índios viviam sem roupa e os portugueses ficaram chocados com isso. Os índios brasileiros não conheciam muitas coisas super comuns na Europa: espelhos, sapatos, armas de fogo e até cachorros. O quietismo, né, ele tem também a literatura de catequese, que foi escrita pelos jesuítas, tinha forte expressão religiosa e pedagógica, refletindo a contra-reforma católica. Essa contra-reforma era uma forma de derrubar a reforma protestante de Lutero, ou seja, tinha a missão de expandir o catolicismo pelo mundo, né? Expandir o conhecimento da Igreja Católica pelo mundo, catequizar as pessoas. Membros religiosos da Companhia de Jesus enviados durante o período colonial com o intuito principal de catequizar os índios. A ideia central era obter mais fiéis para a Igreja Católica, uma vez que na Europa vinha sofrendo cada vez mais com a reforma protestante. O padre José de Anchieta foi o principal representante da literatura jesuítica. Literatura de catequese. Os jesuítas eram encarregados de apresentar aos índios o que os portugueses consideravam, vou ampliar aqui, o que os portugueses consideravam como o certo, sobretudo sobre aspectos da religião cristã. Essa produção literária tinha o objetivo de informar os nobres portugueses e ao rei sobre a nova terra. Isso incluía não somente as descrições do local, mas dos sujeitos como aparência, estrutura social, rituais, etc. De Salvador, a obra jesuítica estendeu-se para o sul e em 1570 já era composta por 5 escolas de instrução elementar,
Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo, de Piratininga. E 3 colégios, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Além do trabalho de catequese realizado entre os índios, os jesuítas promoveram a educação no país, de forma que fundaram os primeiros colégios no Brasil. Eu trouxe aqui algumas dicas de filmes para vocês entenderem mais sobre o quinhentismo. Tem aqui o filme Como Era Gostoso Meu Francês, de Nelson Pereira. É um filme bem interessante que relata a aventura de um francês, né, que tinha conhecimento em artilharia, que é feito prisioneiro dos Tupinambás. É uma tribo indígena. Tem o filme Avatar. O filme Avatar também dá para vocês associarem ao quinhentismo, porque é um filme que retrata uma luta de povos por conquista de uma terra, né, para conquistar uma terra. Então fica aí a dica. Tem o filme Alice no País das Maravilhas. É um filme também que pode associar aqui ao quinhentismo. É um filme onde Alice, ao cair em um buraco, ela se depara com outro mundo, com novos costumes, né? Um outro mundo com novos costumes, novas pessoas, uma nova cultura, né? Um novo ambiente totalmente diferente do habitual, do dela, né? Um mundo totalmente diferente do dela, aquele mundo que ela considerava normal. Então, o filme Alice no País das Maravilhas também é uma dica para vocês entenderem um pouco sobre o quinhentismo. Tem o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, né? Um filme onde Diogo Álvares se apaixona pela Índia Paraguaçu, né? Tem a irmã de Paraguaçu, que também é apaixonada por Diogo, só que durante o retorno de Diogo para a Europa, a única que consegue chegar até a embarcação é Paraguaçu, e Moema retorna lá para a tribo. Então fica aí uma dica para vocês entenderem um pouco sobre o descobrimento do Brasil e quinhentismo também. Caramuru, A Invenção do Brasil. Mais uma dica de filme. Outro filme bem interessante que eu acho que todos já assistiram, e é um filme que vocês podem também fazer uma associação ao descobrimento do Brasil e ao quinhentismo, é o filme A Lagoa Azul, onde tem ali, né, onde vivem 2 crianças que foram decorrentes de um naufrágio no Oceano Pacífico. 2 crianças e uma senhora que cuida dessas 2 crianças. Quando essa senhora parte dessa para melhor, as 2 crianças têm que se virar, que já é o que? Adolescente praticamente, né, quase adultos. Então eles têm que se virar e vivem um romance. Só que durante a trama, aí, né, o romance, chega uma embarcação na ilha com pessoas que eles nunca viram, essas pessoas com hábitos totalmente diferentes dos deles, né, costumes diferentes, vestimentas diferentes e ferramentas diferentes. Então, é uma forma de associar também ao momento do descobrimento do Brasil e ao quinhentismo. Então, esse povo que chega na ilha, onde só vive os 2, o casal, o Richard e a Emily, né, começam a querer influenciar eles 2, querer fazer com que eles 2 fiquem adeptos da cultura da Europa. Ou seja, querem vestir eles 2, né? Quer que a menina comece a usar maquiagem, quer ensinar a menina como andar, se comportar, falar, comer com talheres, como se sentar à mesa, né? Quer também ensinar a linguagem, como conversar de uma forma assim, padrão. Então, tudo isso está associado ao movimento de descobrimento do Brasil e ao quinhentismo. Uma dica de filme, um filme bem interessante mesmo, já assisti várias vezes. Né? Ele é bem conhecido na sessão da tarde, né, da Globo. Filme legal. É isso aí, pessoal. Vem aqui para mim. Hoje eu falei um pouquinho sobre quinhentismo, um conteúdo introdutório de literatura no Brasil, literatura brasileira.
antes de vocês começarem a estudar sobre trovadorismo, barroco, romantismo, modernismo, pré-modernismo e outras coisas, é importante saber o quinhetismo, porque o quinhetismo ele trata do descobrimento do Brasil, da formação do povo brasileiro, né? Da formação religiosa do Brasil. Como foi que surgiu isso tudo? Então, o movimento quinhetismo aí, ele retrata toda essa abordagem, todo esse contexto que vocês devem saber. Por hoje é só. Aula sobre quinhetismo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Quem tiver pergunta, manda por escrito, porque não tem como mandar áudio aqui no Instagram, né? Amanhã eu vou vir com conteúdo de redação. E amanhã vai ser bem legal, porque amanhã vai ter várias lives. Amanhã vai ter a live de adjetivo. Depois vou fazer uma live sobre advérbio. Uma live sobre conjunção. Serão 3 lives amanhã, tá? Então fiquem conectados, porque amanhã eu vou estar realizando 3 lives. Cada live sobre um assunto. E a live vai ficar disponível no IGTV, assim como essa e as outras que eu já disponibilizei lá no IGTV, tá? É o seguinte, pessoal, você que tem interesse em fazer algum curso aqui na empresa, você que tem interesse em aprender a produzir redação ou treinar redação para concurso público, precisa conhecer os cursos da empresa Correção Online de Redação. São todos online e com a plataforma Google Sala de Aula, aquela plataforma dinâmica, onde pode publicar PDFs, videoaulas, links, fóruns, fazer dinâmicas, debates. Olha que legal! Então você não pode ficar fora dessa. Se você quer aprender a produzir redação, tem o curso Redação para Leigos. Se você quer treinar redação, mas quer um aperfeiçoamento, tem o treinamento Redação Intensivo com 4 atividades de técnicas. Técnicas essas que vão lhe ajudar a organizar as ideias, a interpretar os temas, montar a estratégia argumentativa. E se você quer um treinamento completo para concurso público com correções, tem um treinamento somente de correção que vem 10 pacotes de correções, 10 redações, envio de temas, monitoria pedagógica, PDFs com técnicas, folha padronizada, grupo privado no WhatsApp. Olha, tudo isso, gente, Para conhecer todos os cursos da empresa Correção Online de Redação, acesse ao site da empresa que está disponível aqui na bio da página, isso mesmo. Aqui na bio da página tem o endereço do site, tem todas as informações sobre todos os cursos que a empresa disponibiliza. Então, não fique fora dessa, venha ser aluno da empresa Correção Online de Redação. Além de mim, tem mais 15 profissionais, que são todos graduados em letras português, que compõem o quadro de corretores da empresa. Isso, gente, corrigem redações, né, contribuem aí para a correção das redações dos alunos. Então, não fiquem fora dessas, venha. Venha, não perca essa oportunidade. Venha ser aluno da empresa Correção Online de Redação. Venha aprender a produzir redação, aprender a produzir textos. Venha treinar para garantir a sua aprovação no seu concurso público. Porque aqui o aprendizado é garantido. Tá ok? Bye, bye. Aguardo vocês na próxima aula. Amanhã, 3 lives, 3 aulas. Adjetivo, advérbio, conjunções. Oh! Não percam! Fui!